E aí galerinha, belezinha? Hoje estou falando aqui, ó. Vamos lá, estou montando a direção elétrica aqui no Fiat Tipo. Tá toda afiazada aqui, tudo jogada, mas que ainda está em fase de teste, né? Bom, as primeiras impressões aí que eu tive primeiro, não dá para tirar, simplesmente soltar a correia lá, ou deixar solta a correia da direção hidráulica, porque o que que acontece? Esse é um carro muito pesado. E por ele ser um carro pesado, já exige bastante da caixa. E caixa de direção hidráulica, normalmente, com ela desligada, quando não tem pressão ali do óleo hidráulico ajudando a esterçar para um lado ou para o outro, ela é muito dura. Normalmente um carro manual, você consegue esterçar ele com um carro parado, você esterça, consegue esterçar, mesmo fazendo um pouquinho de força, você ainda esterça. Um carro com direção hidráulica, com ele desligado, você praticamente não consegue esterçar, é muito mais duro do que uma caixa mecânica normal. Então, primeiro ponto, se for fazer esse tipo de adaptação, precisa trocar a caixa de direção. E aí, como desse daqui dá para usar, se não me engano, do Uno 1.6R, aquele motor que vem com o motorzinho argentino, e a caixa de direção tem que ser a com pino, né? Eu tava dando uma pesquisada, que é onde vai ali a alavanca vai os engates ali da parte da alavanca de marchas, tá bom? Bom, ficou assim, eu tirei aqui a capa, né? Vocês estão vendo aqui a partezinha do Celês. E aí eu fiz a adaptação, tirei, cortei, refiz as soldas, tirei as medidas, né? Essa parte das medidas, de soldar, todas essas coisas aqui é bem simples. Os pontos cruciais que precisa realmente ver os pontos onde você vai fazer aqui para ela ficar firme. Porque, cara, é uma força violenta, ela torce bastante para um lado, torce bastante para o outro. Eu tinha colocado apenas um suporte aqui, coloquei dois parafusos, um embaixo e um em cima. Mas essa estrutura aqui dele aparentemente é firme, né? Mas quando você coloca esse motor, ela não fica mais tão firme. Eu precisei cortar um pedacinho dela aqui em cima, tá? Deixa eu tentar ligar o flash aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eu cortei esse pedacinho, tá? Ela continuava isso daqui até ali embaixo, eu cortei ele aqui para ele ter um espaço a mais ali, até para poder movimentar, colocar aqui. Tá vendo? Eu não precisei mexer com nada do ar quente, ele ficou aqui, ainda tem uma folga, a mangueira não está pressionada, nem nada. Então ficou bem justinho, a posição que eu coloquei ali ficou excelente, tá? O que precisa se atentar realmente nisso, nessa posição aqui de como você vai fixar o motorzinho. Aqui do jeito que eu fixei, eu já tive um problema, né, entre aspas aí. Qual o problema? Quando você vai soldar essa chapa daqui para poder fixar ela, você precisa medir muito bem e ver realmente onde vai ficar certinho. Porque senão você tem que ficar toda hora, solda, corta, solda um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Então essa centralização aqui é muito difícil, tá? Eu coloquei já de um jeito aqui, mas ela ainda não ficou excelente. Aqui, ó, tá firminho, tudo certinho, mas ela ainda não ficou excelente. Eu preciso colocar ela um pouco mais para cima, coisa de, cara, de meio centímetro, soldar mais para cima. Ela vai ficar um pouco mais alinhada e aí força um pouco menos, entendeu? Faz um pouco menos de força. Mas já testei com ela aqui, eu fiz o teste com a direção hidráulica desligada, não fica bom, força muito, tá? Porque a caixa fica muito dura mesmo. Então com com a hidráulica, parte hidráulica desligada, força muito, tá? Então ela acaba se contorcendo, você força muito essa parte estrutural aqui, porque a caixa está completamente desligada, né? Então não fica igual uma caixa mecânica normal, ela fica mais pesada. Normalmente é assim mesmo. Eu já esperava que isso pudesse acontecer, né? Mas eu queria fazer o teste aí. Então eu criei toda a parte de instalação, puxei toda a parte da elétrica e tal, comprei os módulozinhos, comprei um relé, né, de 70 amperes aí para manter equivalência. Puxei fio de rotação, essas coisinhas todas que precisa, né, para fazer a ligação. A parte de elétrica aqui é bem simples, tá? Não é nada muito complexo. A maior dificuldade que vai ter mediu certinho, cortou, soldou as articulações, né, para você não precisar tanto de tanta barra e tal. O ideal é você colocar essas articulações. Eu poderia ter deixado só dali de baixo, que já é a original do carro, e ter soldado aqui no motorzinho, né, soldado onde vem encaixado aqui no motorzinho. Tá vendo? Bem aqui. Só que, por
qualquer solda, independente do que for, você acaba aquecendo um pouco a peça. E aí eu não queria ter que desmontar, tirar o eixo de dentro para depois voltar ele para dentro daquele motorzinho, porque ia acabar, sabe, ter que tirar, depois colocar na posição de novo. Então ia mexer num negócio que eu não estava disposto a mexer. Tá? Então eu preferi colocar uma articulação aqui, que se eu resolver de hoje para amanhã precisar tirar ela, fazer alguma manutenção, eu solto aqui a porca, puxo ela para fora. Essa parte daqui, ó, que eu coloquei, ela entra aqui, tá? Ela não é fixa. Eu fixei essa parte daqui, eu soldei ela aqui, ó, na parte onde vai, onde já tinha. Se vocês olharem no carro de vocês, essa articulação já tem. Então eu cortei, peguei esse tubo que já veio na direção elétrica que eu comprei, cortei ele na medida e aí ele entra e sai. Então eu solto aqui, puxo a caixa para essa parte da direção elétrica para baixo e ela sai, fica só o tubo aqui preso. Então ela tem uns dentes ali, ela entra certinho nos dentes. Então ficou algo fácil de manutenção aí. E se eu colocar, voltando ao ponto que eu dei uma errada aí, se eu colocar ela aqui meio centímetro mais para cima, o suporte, além disso daqui ficar mais alinhado e facilitar um pouco mais, ele não vai pegar tanto aqui, ó, na parte do atuadorzinho aqui da luz de freio. Tá? Então esse plugzinho aqui acabou ficando um pouco forçado, porque eu tinha que ter colocado isso aqui meio centímetro para cima. E também ia forçar menos essa barra daqui, entendeu? Ela ia ficar um pouco mais bem posicionada. Isso ajudaria bastante, tá? Mas olha como ficou aí. O volante ainda tem toda a parte de regulagem, sobe para cima, para baixo, normal, tá? Essa parte aí não afetou em nada. E eu ainda consigo regular aqui a posição, se eu quero o volante mais para cima, mais para baixo. Porque, ó, como eu falei, essa parte daqui, ó, ficou flexível, tá vendo? Então eu consigo regular a posição do volante que eu quero. Depois eu venho aqui e aí eu vou bolar aqui, ou eu faço um furinho e coloco um parafuso e tal para deixar ele fixo nessa posição. Eu regulo a posição que eu quero, tá vendo? Eu puxo o volante para cima, para baixo, ele vai ter esse movimento aqui, ó, até no volante, ó. Então eu consigo deixar ele mais para baixo ou vir com ele mais para frente e para cima e para baixo também. Então ficou algo bem confortável. Só errei nesse ponto mesmo, preciso depois tirar ele fora e soldar o suporte onde vai fixar ele mais para cima. E também vou botar um jeito de fixar o motor ali, ó, porque ele vem preso toda essa estrutura. Só que se eu tiver alguma coisa lá na ponta segurando ele, seja uma abraçadeira comprida pegando na chapa e tal, se eu tiver alguma coisa que puxa ele e deixa ele mais preso, ele vai fazer menos força nessa parte de estrutura aqui que eu soldei aqui embaixo. Então vai ajudar bastante, vai tirar rangido, qualquer coisa do tipo, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, tô mexendo ela aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas ele tem uma certa folguinha aqui, ele mexe um pouquinho, ó, o motorzinho. Então depois eu vou prender ele ali com, tô pensando em uma abraçadeira, ou então eu soldo ali um suporte e fixo a parte do motor, tá? Mas ficou bem espaçoso aqui, bem tranquilo para mexer, para manutenção, todas essas coisas. Deu uma boa acertada aí. E as medidas, meu, é muito simples. Você tirou essa barra daqui do lugar, colocou no chão, você tira as medidas, corta ela, solda a posição, fica bem tranquilo. E deixando dessa forma aqui que eu deixei, fica mais fácil ainda, porque você tem espaço, né, para ela entrar e sair aqui, tranquilo. Se você quiser, você soltou, puxa aqui o volante para cima, ele já vai sair daqui e você tira a caixa inteira. Essa parte da direção aqui já inteira, tá? Bom, queria compartilhar aí com vocês. Eu vi que o pessoal já tinha postado, eu também já tinha pensado nisso e tinha comentado lá no grupo. E o pessoal daí eu vi esses dias um pessoal aí perguntando sobre isso, se dava para tirar, qual o tipo de caixa que dá para usar nele, trocando a caixa, se dá para só desligar e tal. Vi um comentário lá, o pessoal falando, teve um rapaz lá, inclusive, que falou que só desligar a hidráulica e encher a caixa de graxa e tá tudo certo. Não é bem assim, tá? Esse carro é um carro meio pesado. A caixa de direção hidráulica é de outro formato, o tipo de estria, todas essas coisas implica bastante. Então acaba deixando o carro, como é um carro pesado, ele fica muito pesado a direção, entendeu? Não é igual um carrinho comum, um Uno, algo assim, entendeu? Que é um carro mais leve, entendeu? Então ajuda, duas coisas implicam na caixa ficar muito dura, tá? Ela ser hidráulica, tá? E não ser mecânica, e a parte do carro ser um carro pesado, tá bom? Parte de ligação elétrica, se tiver alguma dúvida aí, quem quiser for fazer alguma coisa, é muito simples, não gasta praticamente nada. Eu comprei o motorzinho já com o módulo, com todo o suporte
do motorzinho dali, dessa parte da elétrica ali, tudo certinho. Comprei tudo completo por 650, tá? Pelo Mercado Livre. Veio, eu testei, tava tudo certinho. Então veio o módulo. Deixa eu até mostrar aqui o módulo. Eu tirei a etiqueta dele aqui porque a etiqueta tava ruim. Mas esse é o 9G, tá? Essa caixa aqui da direção hidráulica, ou da direção elétrica, é do Toyota Etios. E esse módulo aqui é o mesmo que veio nele, que é o 9G, tá? Bem simplesinho de operar, bem tranquilo, tá bom? De colocar, de fazer as ligações. Eu deixei ela aqui para teste por enquanto, mas agora eu vou reposicionar. Tô até pensando em colocar o módulo aqui, e aí fixo ele aqui nessa posição. Eu já vi, ele tem um tamanho certinho, e aí é só eu vir aqui e plugar os componentes, deixar eles plugados aqui, tanto o motor quanto o sensor, tá? Mas eu tô pensando certinho, ele vai ficar aqui em cima. Vou bolar ainda aonde vai ficar o módulo, tá? Por isso que eu ainda não fixei nada, deixei tudo aqui só pendurado por enquanto para mim fazer esse teste. Mas, meu, daqui a pouquinho eu ligo ela e vou mostrar aí, vou colocar no vídeo também para vocês verem. Tá com os dois ligados, tá com a hidráulica e com essa parte elétrica, com essa parte da direção elétrica. Ficou bem molinho. Um negócio que eu não gostava da direção do tipo é essa parte dele ser muito pesado, né? A direção, por mais que seja elétrica, além de barulhenta, ela não é tão leve, né? Ela é uma direção meio pesadinha ainda, você tem que sempre estar movimentando e tal. Também, algo que me deixava muito indignado com isso é a parte da direção hidráulica dele. Meu, não tem quem acerte. Você coloca novo, você praticamente não encontra para comprar, e os novos que você encontra aí é a mesma qualidade de coisa recondicionada, tá? Então, caixa de direção dele, meu, já você manda recondicionar para tentar resolver o problema, troca a bomba hidráulica, troca a caixa de direção e continua com barulho na hora de esterçar, continua fazendo aquele rangido quando tá esterçando, e isso me deixava bastante desgostoso. Eu sou um cara que gosta do carro bem silencioso e tal, meu carro é tudo certinho, então funciona tudo, ar, direção, tudo bonitinho, funcionava tudo. Só que essa parte da direção me deixava muito indignado com ele, tá? Então eu fiz o teste, ficou, nossa, levinho, dá pra você girar com o dedo e tal, tá? Ficou bem bacana, eu gostei mesmo. Só vou depois verificar se eu vou manter essa caixa por enquanto, né? Até pra dar uma levantada de volta no orçamento. E aí sim eu comprar a parte da outra caixa de direção. Aí eu vou tirar as medidas e ver certinho, mas se eu não me engano a do Uno 1.6R serve, tá? Porque é aquele motorzinho argentino também, é o mesmo motor, mesmo câmbio, praticamente mesmo tudo, tá bom? Se eu não me engano a dele dá certo. Então eu vou pensar bastante por enquanto, talvez eu use ele assim com os dois, né? Tanto a hidráulica quanto a elétrica, porque ficou bem confortável. Mas só por conta do ruído é que depois talvez eu vou trocar aí, tá? Aí eu vou colocar outra caixa e tal e fazer ele ficar com a outra caixa, que aí eu tenho certeza que vai ficar bem melhor, tá bom? Bom, esse é um vídeo aí, o pessoal que gostou, eu vou colocar no Face, vou colocar também no YouTube, tá? O pessoal que puder me dar uma ajuda, eu tô começando nessa parte aí, nunca postei vídeo nenhum nem nada, tá? Mas para compartilhar um pouco do conhecimento e do que a gente fez aí. Esse é um carrinho, explicar um pouco da história deles para vocês. Eu comprei ele ele tava, parado já há uns 6 anos, já parado, ninguém dava jeito, a injeção toda bagunçada, a parte elétrica toda bagunçada. E aí eu fui refazendo ele, deixei ele estável, tudo certinho. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Depois eu mostro um vídeo do funcionamento dele. Mas eu refiz toda a parte da elétrica dele, eu mesmo que refiz, tá? Refiz toda a parte da elétrica, coloquei ar-condicionado para funcionar, tudo certinho, refiz toda a parte da ligação. Ficou um carro extremamente confiável, não vaza óleo nem nada, tá? Aqui é um fio que eu tinha deixado puxado, eu ia tentar puxar aqui da bobina o fio de rotação, né? Ele dá certo também, mas acabei desistindo dessa ideia, depois eu vou remover ele daqui e ressoldar ali o fio certinho. Eu acabei puxando o fio de rotação do painel, que, putz, é muito mais simples, você só tira ali, ou identifica ele lá embaixo, ou tira ali o painel e faz uma emenda no fio e joga ele para baixo, né? Fica bem mais tranquilo, você não tem esse fio passando por aqui e tal. Então, mas com o carro, excelente, meu carro, a parte de injeção dele é tudo perfeito, o carro não falha, não morre, é tudo bonitinho, né? Rotação é 850 RPM, tudo bonitinho mesmo.
Então, o que me deixava bastante desgostoso era só isso da parte da direção hidráulica. Tá vendo? Essa bomba daqui, pra você ter ideia, ela já foi recondicionada uma vez, eu acho que há uns 6 meses atrás. Não tá vazando óleo nem nada, mas continua fazendo barulho. A caixa de direção também já foi recondicionada. Então, era isso aí que eu queria compartilhar.